Bom dia, gente. Bom dia, professor. Tudo Bom bom, dia. Diana? Bom dia, Andressa. Vocês estavam tendo aula de quê? Física. Física, professor. Ah, entendi. É a Sônia? Não, era o Vitor. Aí agora é o Ah, Eduardo. Isso. entendi. Entendi. Obrigado, Laura. Bom dia, Maria Eduarda. Esperar um pouquinho. Espero que esteja todo mundo bem. A gente vai ter uma aulinha hoje e aí vamos passar 2 semanas sem aula porque semana que vem é feriado. Isaac, bom dia. É porque dia 7, que é a segunda que vem, é feriado nacional, 7 de setembro. Aí, como nós só temos uma aula por semana, sacou? Ah, então eu talvez me expressei errado. Então, na verdade, vão ser. Mas se for calcular, dá quase 15 dias. Mas é só uma semana, né, sem aula. Vamos começar a aula então. Hoje a gente tem um assunto interessante para fazer uma discussão. Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana. Eu espero que tudo esteja bem na família de vocês, que o fim de semana foi legal, tal. Só um comentário assim nerd. Tivemos aí uma notícia muito triste, né? Chadwick Boseman, que é o ator que interpretou o Pantera Negra, e ia interpretar o personagem durante aí uns 6 filmes, mais ou menos, ou mais. Faleceu de câncer no cólon, novo, 43 anos, muito jovem. É uma perda, assim. O rapaz já tinha desenvolvido uma questão da representatividade positiva negra junto às crianças e tal. Muito triste quando alguém morre tão jovem assim. Professor, e todos os outros que morrem? Toda vida é importante. Toda vida é importante. Bom, hoje nós começamos um novo capítulo. Alguns comentários antes. Lá na plataforma eu já disponibilizei uma atividade para vocês. São 4 questões simples na aba Estude Aqui. É uma atividade que vai ficar aberta até o último dia da semana de provas, que é até o dia 26. Façam essa atividade, falem nos grupos para todo mundo fazer. Ela tem um valor de 4 pontos e você terá 2 chances. E tá muito baba, tá muito facinho. Eu não ia passar a atividade, mas assim, só para efeito de consciência, passei uma atividade. São 4 questões, cada uma valendo 1 ponto. Faz e as atividades já teremos fechada a nota. Aí vem o simulado, mais 2. E a prova, mais 4. A prova terá só 4 questões também. Então tá tranquilo para todo mundo tirar a nota 100.
E aí eu acho que no terceiro bimestre todo mundo já vai ter sido aprovado. Se brincar até com nota 300. Mas lembrando que o mais importante não são as notas, porque senão eu vou contradizer tudo que eu disse. E aí, se brincar, todo mundo vai com nota 400. 100 em cada bimestre. E o mais importante vai ser chegar no final do ano e você falar assim, não, as aulas de sociologia esse ano foram legais, deu para aprender muita coisa. Então, só para registrar, hoje a gente começa capítulo 2, o trabalho na sociedade moderna e moderna capitalista. Rapidinho aqui. Isso que eu acabei de falar sobre a atividade. Alguma dúvida? Questão de nota, de prova? Não, professor. A matéria da prova de vocês é o capítulo 1. Capítulo 1 inteirinho, viu? Depois a coordenação vai falar isso para vocês, mas é o capítulo 1, o trabalho nas diferentes sociedades. A gente discutiu ele todinho nos encontros aqui do Zoom. Quando vocês forem fazer a prova, dá para consultar. Tem aquela máfia do mercado negro, do grupo de WhatsApp, trocando resposta, tô ligado nisso. Mas, enfim, pouco me importa se vai colar ou não, se vai estudar ou não. O mais importante, já falei para vocês, é a gente construir uma sociedade mais crítica, justa, solidária. Vamos começar a aula e esse capítulo ele faz uma análise do trabalho nas diversas sociedades. Para isso, ele começa a falar de dois sociólogos clássicos, de dois pensadores, Karl Marx e Emile Durkheim. Hoje a gente começa a falar de Karl Marx. 1818, esse cara morre, ou nasce, e morre em 1883. Já pensou? O cara morre primeiro para depois nascer? Que viagem, né? Tá parecendo o caso de Benjamin Button, que já nasce velho. O que vocês sabem sobre Marx? Que ele foi um importante sociólogo e filósofo que criticou, tipo assim, não criticar de xingar e tudo mais, né? Que criticou a sociedade capitalista, sobre os mais nobres, como eles viviam, sobre os mais pobres, como eles eram considerados, tudo mais. Perfeito. O que mais, gente? Também descobri. Na verdade, eu vi um vídeo ontem que um cara lá falou que o Karl Marx, se não me engano, eu acho que ele teve alguns filhos, né? Teve, não sei quantos, só sei que ele teve uns filhos que morreram e as filhas dele morreram com os esposos que era tipo que eram revolucionários e se mataram. E o único filho dele que sobreviveu, viveu a vida até velho, foi que ele engravidou de uma empregada dele. É que eu vi que ele engravidou e não quis assumir o filho da empregada que ele fez. E aí ele foi o único que viveu a vida toda. Entendi, Andres. Realmente, a vida familiar do Marx é meio complicada, assim. O que mais, gente? Professor, eu vi que ele era filósofo, economista, historiador, sociólogo, mas não vi outras coisas. Sim, o cara tem uma porrada de... Porque antigamente, assim, quando eu falo antigamente, eu tenho que datar. Ele nasceu no século XIX e morreu no século XIX. Até esse momento, até o final do século XIX, início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, para ser mais específico, não havia claramente a divisão entre as ciências. Se chamavam ciências humanas ou ciências sociais. Aí estava tudo misturado. História, sociologia, filosofia, geografia. Aí, aos poucos, foi ganhando características próprias. Então, os caras, por exemplo, ele começou estudando para ser advogado. Depois foi estudar filosofia. Mas para entender filosofia, ele tinha que estudar história.
Depois o cara começou a estudar economia. Aí começou a estudar a geografia, a antropologia. Aí, de repente, o cara era bom em tudo, sabia de tudo. Aí dizia, nossa, o cara tem todas essas profissões. Inclusive, isso é até interessante para a gente pegar essa disciplina, essa temática aqui. Hoje a discussão é sobre a divisão social do trabalho. Então, hoje em dia há uma divisão muito grande. Vou citar um exemplo da minha área. Se você chegar na faculdade de História hoje, da UFG, tem um professor de História do Brasil. Mas aí você tem que perguntar, você é professor de História do Brasil, de qual História do Brasil? Aí o cara é História do Brasil, República. Aí outro é especialista em História do Brasil, Império. Aí outro, História do Brasil, Colônia. Aí você pergunta para essa pessoa, dentro de História do Brasil, Colônia, você é especialista em quê? Ah, eu sou especialista em estudo da escravidão. Aí o cara já é especialista da especialidade. Aí depois você pergunta para ele, dentro da escravidão você estudou o quê? Aí eu estudei especificamente o tráfico negreiro. Então ele é o especialista dentro da especialidade, dentro de outra especialidade. Tá parecendo uma piadinha ou uma coisa engraçada, mas a sociedade, ao longo da história, foi criando divisões cada vez maiores em busca disso aqui, ó, que é uma discussão que a gente já fez, produtividade. Qual que é o problema para a gente? Isso vai tornando o estudar, o trabalhar cada vez mais monótono, porque vai diminuindo o foco, vai afunilando, de tal forma que você vai fazer uma mesma coisa, e é uma mesma coisa o resto da vida, porque você se especializou só naquilo. E aí a vida se torna massacrante, monótona, chata. Por isso que a gente vê tantas doenças psicossomáticas, psicológicas, mentais, nas pessoas que vivem no mundo do trabalho, assim. A pessoa passa a vida toda fazendo a mesma coisa. Deve ser, bom, deve ser não, porque eu já faço, né, assim. Eu tento, sabe? Aliás, vamos bater um papo sobre isso. E não estou fugindo da aula, não. Eu sou professor de História há 11 anos. Me formei velho e tal, mas isso não vem ao caso. Terminei o ensino médio bem jovem, mas não pude fazer uma faculdade, tive que começar a trabalhar. Achei que eu não ia fazer um curso superior e aí voltei a estudar lá pelos 26 anos. Aí depois me formei, aí fui dar aula assim e tal. Mas de lá para cá, eu venho só me especializando. Aí como é que eu tento fugir disso? Todo ano eu apago todas as minhas provas, eu apago todas as atividades, eu apago tudo, mesmo que aquilo vá me dar muito trabalho, e eu tento pensar em coisas novas. Então, provavelmente, essa aula, ano que vem, vai ser uma aula totalmente diferente. No começo, eu dava a mesma aula, e aí eu fui falando assim, velho, tá paia. Para vocês é algo novo, mas para mim era a mesma coisa. Por que isso acontece? Pela divisão social do trabalho. Essa é a temática da aula de hoje. Antes de falar disso, eu vou falar um pouquinho de Karl Marx, que é o que se faz quando vai falar de pensadores. Karl Marx é um alemão, ele é mais considerado economista do que sociólogo, mas como o cara saca de sociologia também, ele aparece. Eu quero que vocês vejam esses autores que nós vamos falar como caixas de ferramentas. Eu sei que é ridículo isso que eu vou pedir para você, e eu não vou ouvir você falar. Mas eu gostaria que você repetisse em voz baixa. Eu não sou um coaching, viu? Não sou aqueles teaser de vídeo que aparecem antes do vídeo no YouTube, viu? Não sou aquilo, porque aquilo é ridículo. Mas vai na fé, confia em mim e diz para você mesmo que os pensadores são caixas de ferramentas. Essa é a única forma de você fugir de doutrinação, de se tornar um fundamentalista e achar que cada autor consegue explicar tudo.
Por que você está falando isso, Francisco? Vamos falar um pouquinho de política e de sociedade atual antes de entrarmos na aula. É muito importante essa discussão. Hoje em dia, uma pessoa que se diz seguidora de Marx é chamada de comunista. Nós temos atualmente no Brasil uma ascensão da nova direita, de setores de extrema direita. Então, a pessoa falar que é comunista é motivo de preconceito. Vou contar uma história engraçada para vocês. Em 2018, nós tivemos 2 turnos nas eleições presidenciais. Vocês tinham aí, há 2 anos atrás, sei lá, 14, 15, 13 anos, imagino. Então, vocês se lembram disso. Na primeira eleição, Bolsonaro ganhou na frente e o Haddad foi para o segundo turno junto com ele. Veio a eleição, Bolsonaro ganhou de forma democrática e justa, com 57 milhões de votos. No dia da eleição, um dia antes, um amigo meu tinha me devolvido uma revista. Pois é, Isaac. Inclusive, não é amigo não que eu lembrei. Deixa eu lembrar o nome dela aqui. Quem que dá aula de biologia para vocês? Sara. Vocês tiveram aulas com a professora... Estou esquecido o nome dela. Elisa? Isso. Obrigado, Gabriela. A Elisa. A Elisa está fazendo doutorado agora em biologia. Quando ela começou a fazer o mestrado, ela chegou em mim e falou assim, Francisco, você tem alguma revista que explica os conceitos de Marx? Falei, tenho sim, porque ela sabe que eu estudo muito Marx. Aí eu emprestei para ela. E essa é uma revista vermelha, que tem na capa a foto do Marx, aquela foto clássica que todo mundo conhece. Não uma foto, uma imagem, que nessa época não tiraram foto dele. Bom, aí ela me devolveu por essa época. E eu joguei a revista no banco traseiro do carro. Meu carro não tem isso filme. A revista caiu e a imagem ficou para cima. Ela ficou aberta assim. E quem olhasse pelo vidro via a imagem de Marx lá. Ou seja, a pessoa, se não me perguntar, vai deduzir só vendo aquilo que é o carro de um comunista. Tá, beleza. Eu ia para casa da minha noiva, que morava no Jardim América, e estou subindo a Avenida 10, saindo do Jardim Novo Mundo. Quando eu chego na Praça Cívica, caiu a ficha, que era final da eleição. Estavam os eleitores do Bolsonaro todos na rua, tal, ou pessoas que votaram nele, queriam mudança. Tal. Vivemos um país democrático, e eu não vou questionar aqui ninguém. O fato é que estava um congestionamento brutal. E eu ouvindo Racionais, tá, de boa, esperando o trânsito abrir para ir embora. E vinha um tanto de gente com as bandeirinhas, com as camisetas e tal, e adesivos. E aí, velho, pregar adesivo? Não, velho, obrigado, de boa. Ah, beleza. E aí eu jogando um H, né? Mito, mentira, né? Tipo assim, Bolsonaro, só para ninguém colar o adesivo no meu carro. Que quem sabe, quem já colou um adesivo para tirar, dá um trabalho danado. Aí veio um cara, velho, parecia ser um cara mais radical. E aí, velho, de boa? E aí, velho, de boa, só na paz, só o ouro. O mito ganhou, o mito, agora nós vamos ter o fim da corrupção, mudança no Brasil. Ele, velho, vamos pregar um adesivo aí? Não, velho, não, esse carro é do meu pai, e meu pai é velho, muito chato, ele não gosta que prega nada. E, de fato, não tem nenhum adesivo no carro. Não, velho, vamos pregar aí. Não, velho, não. E o cara meteu a cabeça dentro do carro, tipo assim, tava conversando como se houvesse uma intimidade. Não, velho, vamos pregar aí. Eu, não, velho, não, de boa. E o cara insistindo. Aí o cara esticou o olho e olhou no banco traseiro. E o que o cara viu? A revista com o Karl Marx. Aí o cara, ué, velho, e essa revista ali? Essa revista aí é da minha prima. Eu joguei o H, né? Aí o cara, velho, você é comunista, né? Não, velho, eu não sou comunista, não. Detesto comunista. Sai fora, essa revista aí é da minha prima. Não sei nem por que essa mulher deixou esse trem aí. Ah, agora eu tô sacando por que você não quer pregar o adesivo. E aí o cara começou a gritar, juro. Aqui um comunista aqui, ó. E aí já veio o povo, fora PT, petista. E aí os caras começaram a me xingar.
fazer piadinha. Ainda bem que o semáforo abriu. Professor, isso é mentira. Não, isso não é mentira. É, infelizmente, uma má coincidência. Por que eu estou falando disso? Justamente porque as pessoas olham para os autores como ideologia e não como ferramentas. Aqui está uma diferença muito grande. Você pode admirar o Marx, mas não achar que Marx é um deus, mas sim uma ferramenta para compreender a sociedade. Eu tive muitos professores da UFG que criticavam o cristianismo, diziam que religião é uma coisa boba, mas que adoravam Marx. Eles não notavam que eles só trocaram uma religião por outra. Por quê? Porque eles não veem os autores como ferramentas. E eu já disse isso para vocês, vou dar o mesmo exemplo. Temos aí 30 participantes, essa é uma discussão muito inteligente. Espero que você esteja pegando a ideia, se não tiver, me pergunta. Imagine que seu pai ou sua mãe pediu para você bater um prego na parede. Você abre uma caixa de ferramentas. Procura, não tem um martelo. Pega uma chave de fenda. Pega, vira o cabo e vai bater um prego com um cabo de uma chave de fenda. Você pode até conseguir, se a parede for macia e tal. Mas é uma presepada que você está fazendo. É uma presepada. Mas eu consegui, professor. Tudo bem, velho. Mas a ferramenta adequada, apropriada, era um martelo. Você pode até bater com a marreta, mas a intensidade vai ser outra. O que você quer dizer com isso? Quando se fala de sociedade capitalista, como disse a Diana, Karl Marx é a melhor ferramenta para entendê-la, ou seja, para explicá-la. Quando falar de outro tipo de sociedade ou característica, vai vir o próximo pensador. Se você agir assim, você nunca vai sofrer preconceito e nem vai dizer besteira. Ah, eu acho que Marx explica tudo. Não, Marx não explica tudo. Marx explica algumas coisas. E é por isso que existem tantos autores. E é por isso que quando você abre uma caixa de ferramentas, tem dezenas de ferramentas, uma para cada coisa. Tudo bem nessa explicação, nesse bate-papo? Massa. Então, vamos para a caixa de ferramentas chamada Karl Marx. Quais são as ferramentas que o Marx produziu? Ele produziu várias ferramentas. Entre essas ferramentas, conceitos chamados alienação. O que a ferramenta alienação explica? Vou explicar daqui a pouquinho. Só vou colocar as ferramentas que esse cara tem. De agora em diante, vejam bem a mudança da aula. Eu não vou falar mais conceitos, eu vou falar ferramentas conceituais. E isso torna a aula muito mais sofisticada. Torna a aula numa qualidade muito maior. E se você for conversar de agora em diante, fale assim. Porque a pessoa vai te olhar e vai falar assim, caramba, velho, que cara massa, que cara. Esses dois caras com artigos diferentes, viu? Artigo feminino e artigo masculino. Que cara massa. Então, uma ferramenta conceitual, alienação. Outra ferramenta, mais-valia. Professor, você vai explicar essas ferramentas? Vou sim. Outra, reificação. Outra, que é o tema da aula de hoje, divisão social do trabalho. Mais trabalho. Professor, isso é um conceito? Sim. Mas quer dizer mais trabalho? Não. Só está escrito. Luta de classes. Proletariado. Exploração. Estou lembrando aqui, tá? Modo de produção.
Tá, beleza. Vamos começar com a divisão social do trabalho. Nós temos aí mais 20 minutos de aula. Dá para explicar. Para Marx, desde que o homem surgiu, sempre houve divisão social do trabalho. Isso está na primeira frase da apostila de vocês quando começa a falar de Marx. Para Marx, a divisão social do trabalho sempre existiu. Se a gente pegar nas sociedades primitivas, havia uma divisão entre homens e mulheres, ou seja, uma divisão por sexo e por idade. Os idosos faziam certas coisas, os jovens certas coisas, as crianças certas coisas. Se a gente pegar por sexo, também havia uma divisão. Por exemplo, o sexo masculino caçava, pescava, coletava e guerreava. O sexo feminino, naquela divisão clássica, paternalista, ficava encarregado da educação das crianças, da plantação, do cuidado dos idosos, cuidar da tribo. Depois, houve o desenvolvimento da agricultura. Nós vamos ter outra divisão social do trabalho. Nós vamos ter uma divisão daqueles que caçam e daqueles que pastoreiam e daqueles que ficam na agricultura. A sociedade foi se desenvolvendo, se transformando. Percebam bem que eu não usei o conceito de evolução. Isso aqui é uma dica que eu dou para vocês. Parem de usar esse conceito. Por quê, professor? Nós não evoluímos? A evolução dá uma ideia de que as sociedades que estão por vir sempre serão superiores às sociedades que deixarão de existir. Mas, pelo caminho que nós estamos indo, eu não sei se vai ser tão evoluído nós estarmos destruindo nosso próprio planeta. Então, nós hoje, em relação às sociedades antigas, evoluímos ou regredimos? Portanto, é muito melhor e muito mais crítico usar o conceito ou a expressão transformação. A sociedade veio se transformando. Olha tanto que dá uma impressão de que houveram mudanças, mas nem sempre quer dizer positivas ou negativas. Você escapa de ter que discutir isso. Então, usem um conceito ou de desenvolvimento ou de transformação. Bom, nas sociedades modernas, e modernas entre aspas, porque também é necessário fazer essa distinção, o que é moderno, o que é atrasado. Nas sociedades atuais, capitalistas, há também uma divisão social do trabalho, entre aqueles que trabalham e aqueles que administram, entre aqueles que são donos, aí vem uma outra ferramenta de Marx, meios de produção. Meios de produção são ferramentas, são matérias-primas, ou um conceito principal, capital. Não pense a expressão capital só como dinheiro. Uma infraestrutura é capital. Olha só tanto que é interessante. Nós vivemos a atual etapa do capitalismo chamado capitalismo informacional. Sabe o que é capital no capitalismo informacional? Conhecimento. Onde é que o conhecimento fica armazenado? Na cachola, no cérebro. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais capital você tem. E é por isso que estudar na sociedade informacional é tão importante. Eu acho que nunca tivemos uma fase do capitalismo tão importante, que seja tão importante estudar. Professor, mas e a internet? Ela não facilitou? Nesse sentido, ela democratizou, de certa forma, o acesso à informação. Como assim, de certa forma, Francesa? Porque se você tem acesso à internet de boa qualidade, você faz parte de uma determinada fatia da sociedade. Nós vimos a discussão aí quando começaram as aulas remotas, que no Brasil 70 milhões de pessoas não têm acesso à internet. Então, democratizou de certa forma. Porque por mais que esteja lá para ser acessado, você precisa primeiro ter o acesso. E isso já é motivo de desigualdade, sei lá, como é que eu vou chamar isso? Desigualdade de acesso à internet.
porque nasce na desigualdade social. Tudo bem até aqui? Bom, com a divisão social do trabalho surge um conceito que nós já discutimos, que é o conceito de especialidade. E a especialidade, em geral, aumenta a produtividade. Faz sentido eu dizer que um cara que é especialista, ele é mais produtivo? Conversem comigo. Vou repetir a pergunta. Faz sentido eu dizer que alguém que é muito especialista em determinada coisa, ele é mais produtivo do que outro? Não, Por que não, Gabriel? porque ele pode ser até especialista, ele pode entender do assunto, mas às vezes ele não sabe praticar igual o outro. Isso. Mas e se o outro não tiver essa especialidade? Como é que ele sabe fazer? Professor, da mesma forma é o seguinte, eu posso saber a teoria de como construir um muro. Se eu não souber construir um muro, o outro ele é uma pessoa que pratica a situação. Eu só sei a teoria. Ah, ok. Vamos, massa. Depende, como diz o Isaac aqui. Eu acho que vocês estão entendendo, Francisco. Eu acho que eu me fiz entender de forma errada. Quando eu falo especialista, eu não estou falando só teoricamente. É teoria e prática. Isso se chama praxis. Aliás, vamos fazer uma concertação aqui para usar a expressão do Marcos Nobre. Eu conheço muita gente que é especialista teoricamente, sei lá, tem um doutorado, mas que não sabe fazer nada na prática. Então, o cara é um grande especialista, mas outro que não é grande especialista sabe mais que ele. Talvez é isso que a Gabriela quis dizer e a Laura. E nisso eu concordo com vocês. Sim. Só que eu quero... Beleza. Então, quando eu disser especialista, eu quero que vocês entendam tanto a prática quanto a teoria. Então, o cara saca tanto a prática quanto a teoria. Então, nesse sentido, a produtividade dele é alta. Concordo com você, Kevin. O Kevin está dizendo que os estudos não é tudo. Concordo. Só que a gente precisa discutir o que é estudo. Estudo não é só um papel ou ler. Vamos supor, sei lá, um servente. Um servente que olha para um muro que está só o alicerce, é um tipo de estudo também, se ele estiver analisando e refletindo o melhor jeito de começar. Se ele observa um pedreiro, um mestre de obra experiente, isso é um estudo. A sociedade construiu uma ideia de estudo para diferenciar a sociedade dando valor. Ah, não, aquela pessoa é doutor. Ah, ela estudou tanto. Ué, aquele cara que constrói ali, ele pode ser um doutor em construção civil, só que ele não tem o estudo que a gente acha que é o que faz a pessoa ter valor. Isso não vai ser mudado na minha geração. Eu acho que se vocês mudarem isso em vocês, isso só vai ser mudado na geração do neto de vocês. Será necessário, sei lá, umas 3, 4 gerações para a gente mudar isso, mas isso é necessário ser mudado. Isso recebe o nome de preconceitos intelectuais. A sociedade ainda tem muito preconceito intelectual e isso é horrível. E aí eu concordo com você, Kevin. Espero que vocês tenham me entendido, tá? Para não gerar nenhum mal entendido. Bom, dentro da divisão social, verdade, Isaac, eu tento sempre fazer isso. O Isaac está falando que dentro da sociologia todo assunto vira o assunto. É porque, sabe o que eu tento fazer com as aulas? Não achar que a gente só tem que pensar de um jeito.
O próprio pensamento pode ser questionado. Então, você acabou de pensar, mas aí você tem que fazer a seguinte pergunta. Teve uma época que eu estava ficando meio lelé da cuca, como diz a minha mãe, de pensar assim. Eu pensava uma coisa e falava assim, por que eu pensei esse pensamento? Aí logo em seguida eu me perguntava, por que eu pensei em um pensamento sobre o meu próprio pensamento? Professor, aí você fica louco. Não. Depois você pega o jeito e aí você passa a questionar o próprio questionamento. E aí você passa a questionar o que a pessoa questiona em você. Aí você ficou crítico. Aí você começa a ficar aberto para tudo, assim, e começa a ter um diálogo mais massa com a sociedade. Não começa a ficar alienado, que é um outro conceito, ferramenta de Marx, alienação. A aula vai acabar, infelizmente, eu ainda vou voltar nisso. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu acho que no setor onde você mora deve ter algum carinha ou alguma mocinha que tem um carro com as rodas enormes e o carro é cheio de som. Sei lá, um Sonata com as rodas 19, rebaixado, socado, cheio de som. Ou uma Saveiro, ou uma, sei lá, caminhonete rebaixada, cheia de som, de alguma equipe de som. Vamos pegar a mais famosa de Goiânia, a Bell Volks. Aí você olha para o indivíduo, que é dono daquele veículo, ou para indivíduo, e olha para os padrões de beleza e os dois não são tão bonitos. Professor, é uma construção. Sim, eu sei. Mas imagine que eles não estejam dentro do padrão. No entanto, quando ele entra dentro do veículo, ele sente uma aura, uma energia de poder que faz com que ele se transmute, se ele se transforme e ele passe a achar que ele é um garanhão, que ele é a potência em pessoa. Ele passa a se achar um Rodrigo Hilbert, um Caio Castro, um Brad Pitt, sei lá, qualquer ator que vocês acharem ou qualquer modelo. Então, onde a gente chega? Estamos falando de um veículo, que é uma coisa. E estamos falando de um indivíduo, que é um ser humano. A alienação, ela é uma situação onde a pessoa, por ter ficado tão focado no mundo do trabalho, ela passa a deixar de se ver como ser humano e, para suprir as falhas, as carências, as dificuldades, as psicoses, os traumas, as frustrações da vida, ela passa a comprar coisas. Um tênis de 1.500, um relógio massa, lançar um cordão de prata bacana, uma tatu, uma berma massa, um boné aba reta, um óculos da Juliette, e compra um carro, uma nave, como se diz aqui no meu setor. Uma nave, lança umas rodas e o cara tá massa. Só que ele não percebe que as coisas passaram a ser donas dele. E cada vez mais ele tem que comprar coisas cada vez melhores, mais da hora, e isso é o processo de alienação. Então as pessoas começam a se sentir atraídas pelaquela cara? Não. Começam a se sentir atraídas pelas coisas que aquele cara tem. E isso recebe um outro conceito, ferramenta, que é o conceito de reificação. Vou dar só 2 exemplos para a aula acabar. Uma das vantagens que eu vejo em aplicar provas, quando a gente estava na época de aulas presenciais, era ficar observando os estudantes do SESI de forma bem discreta. E não foi uma vez só que eu peguei vários estudantes, quando terminava a prova, de pegar o celular, e aí eu olhava e via que era um celular da hora, tipo um iPhone e tal, e pegar a camiseta ou um paninho e ficar limpando o celular com tanto carinho, mas tanto carinho, que você sentia que aquela pessoa estava tendo quase um orgasmo.
Aí depois eu ia para o recreio e ficava observando os casais. Esse mesmo cara, ou essa mesma cara, não dava o carinho que ele dava para a coisa, para o ser humano. Então, quando eu via um celular caindo, e a pessoa observando esse celular caindo, se fosse em slow motion, a pessoa ia sentindo uma dor no coração, que era uma dor pior do que se ele visse alguém sofrendo um acidente. De tal forma que aquela pessoa tem sentimentos por uma coisa. Ele tem sentimento, ele tem apego, ele tem carinho, ele tem ternura, ele tem cuidados. Professor, é pelo valor? Não. Para Karl Marx, ele usa uma ferramenta chamada reificação. E o que é reificação? Os seres humanos passam a ser coisas, e é por isso que nós tratamos as pessoas com tanta indiferença e damos muito valor às coisas. Então o cara chega para assaltar o cara, fala, passa o tênis, velho. Passa esse celular aí. O cara, professor, mas é porque o cara trabalhou tanto e é tanto sofrimento. Não, velho, eu sei disso para conquistar. Mas olha para ele mesmo. Quanto sofrimento ele vai ter que ter para largar a sua vida, para lutar por uma coisa? Professor, não entendi isso. Sei lá, o cara tem 15 anos. Pela expectativa de vida que nós temos no Brasil, os homens vão viver até os 83. Se esse cara tem 15, ele vai viver brincando aí mais 70 anos. Ele vai largar de viver 70 anos por uma coisa, que ele vai trocar ela provavelmente em 1 ano, 2 anos. É isso que eu estou falando. Ele pensa em fração de segundos e dá mais valor a uma coisa do que a sua vida. Mas nós só chegamos a essa situação porque nós passamos a dar mais valor às coisas do que aos seres humanos. Tudo bem, a aula acabou. Se alguém tiver alguma dúvida, eu sei que falta 2 minutinhos, mas os outros conceitos eu preciso de mais tempo. São conceitos massas que Marx usa. A caixa de ferramenta de Marx tem muitas ferramentas para explicar a sociedade capitalista. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Um ótimo dia para vocês. Obrigado pela aula. Tchau, professor. E até mais. Tchau, Maria Eduarda. Se cuida. Tchau, tchau, professor. Até a próxima, da próxima semana. Tchau, tchau. Diana, Ana Luísa. Falou, Isaac. Tchau, Maria Eduarda. Tchau, tchau, gente. Até mais.